Com alegria eu quero chamar o meu amigo Itamar, tá aí com a gente. Sua esposa Lili, Gabriel, nosso amigo que tem andado aí já há um tempo, né? E eu quero convidar você como igreja a nós orarmos e abençoarmos a vida dele, amém? Hoje ele vai estar ministrando uma palavra do coração de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Então estenda suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos pela vida do Ita, nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito na vida dele, na casa dele. Espírito Santo, que o Senhor tem derramado, que o Senhor tem entregue para ele, nós oramos que flua sobre essa igreja, para que o Senhor edifique essa casa, Senhor. Libera a vida de Deus, Senhor, nesse lugar. Usa ele, Senhor, que ele se sinta à vontade aqui, para fluir nos dons, para fluir na tua palavra, para liberar tudo aquilo que o Senhor entregou para ele nesses dias. Usa ele, Senhor. Libera o teu fogo, libera o teu espírito, libera a tua presença. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, gente. Tudo bem? Vamos ter então um momento juntos hoje aqui. Meu nome é Itamar. Tudo bem? Sou amigo do pastor de vocês já há um bom tempo. Amigo dessa família aí. E hoje à noite, então, eu vou compartilhar algumas coisas que Deus tem compartilhado comigo. Amém? Aquilo que eu tenho me alimentado, eu quero compartilhar com vocês hoje. Tem uma passagem na Bíblia que fala que havia cerca de 5.000 pessoas reunidas em um lugar. E sabe o que aconteceu naquele lugar, gente? Faltou comida. 5.000 pessoas com fome. Porém, havia um garotinho que havia levado 5 pães e 2 peixes. E aquele pouquinho que aquele garotinho levou lá, que era o que ele tinha para ele se alimentar, alimentou 5.000 pessoas, e a Bíblia ainda relata que sobrou alimento. O que eu quero dizer com isso é que o pouco que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, nas mãos dele, é muito e o suficiente para alimentar muitas pessoas. Muitas vezes, a gente pensa que o pouquinho que Deus tem nos dado não é suficiente para alimentar pessoas. Mas quando nós colocamos esse pouquinho na mão de Deus, ele alimenta muita coisa. E é isso que eu vim fazer hoje aqui, gente. Eu vim compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem me dado como alimento e tem dado para minha casa como alimento. Nós estávamos num devocional, alguns dias atrás lá em casa, onde nós estávamos lendo a Bíblia na mesa da nossa casa, Marcelo. E quando nós terminamos de ler a Bíblia, a minha esposa disse a seguinte frase: eu quero ver mortos ressuscitarem. E eu e meu filho deu aquele silêncio na mesa. E ela disse mais, ela disse assim: inclusive eu quero orar e mortos ressuscitarem. Depois que nós engolimos aquele silêncio e começamos a conversar um pouco sobre aquilo, nós chegamos na seguinte conclusão: que às vezes nós caímos no erro de pensar que Deus ele é capaz de curar uma dor de cabeça, mas ele não é capaz de ressuscitar uma pessoa. Nós caímos muitas vezes no erro de achar que Deus é capaz de nos dar um emprego, mas não de ressuscitar uma pessoa. Nós colocamos os limites naquilo que Deus pode e não pode, que Ele consegue e não consegue. Sabe, Deus ele pode até curar algo que está em você, mas curar um câncer? Será? Será que Deus é capaz de curar um câncer, gente? A pergunta que ficou para mim aquele dia: onde foi que nós deixamos a nossa fé? Porque um Deus que faz criar ossos dentro do
ventre de uma mulher não é capaz de ressuscitar um morto? Depois daquele dia eu fui procurar e sabe o que eu descobri? Existiu um homem aqui nessa terra chamado Smith, do Reino Unido. Sabe quantas pessoas esse homem ressuscitou? 14 pessoas. Queira você acredite ou não. Ele ficou tão conhecido no Reino Unido que quando uma pessoa morria, eles diziam: olha, o fulano morreu, mas eu conheço um cara que ele está orando pelos mortos e eles estão ressuscitando. Quem sabe vamos tentar, ele já está morto igual. E ele já estava ficando conhecido como o homem que estragava velórios. Pastor Smith. Vocês podem procurar depois no meu em casa, vocês vão achar relatos e documentos. E como ele já estava ficando conhecido, certo dia chamaram ele para um velório. Smith chegou no velório, tirou a sua cartola, tirou o seu casaco, chegou diante do caixão e disse o seguinte: tirem essas coroas daqui, tirem as flores de cima desse morto e coloquem ele de pé. E as pessoas que estavam ao redor falaram: Smith, quem sabe não vamos causar nenhum problema com a família, quem sabe vamos diferente. Ele disse: sabe qual foi a resposta que eu dei para essa colocação que a Aline falou no nosso devocional? Tão importante quanto ressuscitar alguém que está morto no caixão e vir à vida é ressuscitar alguém que está vivo como eu e você. Mas nós passamos essa mensagem, eu estou carregando ela há alguns dias, preguei em alguns lugares, ia pregar semana passada e sabe o que aconteceu? Alguém muito próximo da nossa família morreu. Eu fui no velório sábado passado. Sabe quando tu prega alguma coisa, tu tem que viver aquilo que tu prega, né? Pois bem, quando eu cheguei lá, eu sabia o que eu estava pregando, carregando essa mensagem, eu sabia o que tinha que fazer. Eu não sei quantos aqui já ressuscitaram, já oraram por mortos, mas deixa eu compartilhar o que aconteceu comigo. Eu cheguei naquele lugar e, sabe, Marcelo, eu tinha plena convicção que Deus pode fazer. Mas quando eu toquei as minhas mãos e o corpo estava gelado, a minha mente rapidamente começou a dizer que aquilo era impossível. Quando eu olhei para o rosto dele, totalmente pálido, tudo dizia que não teria como. O homem falando. E rapidamente a mente começa a imaginar que o corpo já foi aberto, já aconteceu uma série de coisas, que aquilo é impossível. E ele não ressuscitou. Logo em seguida, a minha esposa começou a adorar em voz alta, orou em voz alta, e ele não ressuscitou. E eu fiquei: Deus, eu estou pregando sobre isso. E aí vem essa mensagem. É tão importante quanto nós ressuscitarmos pessoas de um caixão, é nós ressuscitarmos pessoas como eu e você que estamos aqui hoje. Porque muitas vezes nós estamos vivos, mas nós andamos como mortos. E sabe, talvez hoje aqui tem pessoas que estão vivas, mas estão totalmente mortas. Alguém aqui já ouviu falar de Billy Graham? Billy Graham era uma pessoa que estava sentada numa cadeira como eu e você hoje aqui. E um dia ele resolveu nascer de novo. Um dia ele estava numa cadeira como eu e como você e ele pensou: quer saber? Isso aqui é muito pouco para mim. E sabe o que a história fala de Billy Graham? Que ele
tocou aproximadamente 200 milhões de pessoas ao redor do mundo, através de cruzadas, através de programas de televisão, programas de rádio. E ele ainda sabe o que ele fez? Escreveu 34 livros que nos abençoam até hoje. Alguém que estava morto, alguém que estava nos bastidores, resolveu entender. Sabe, muitas vezes, Marcelo, Billy Graham tocou 200 milhões de pessoas e ainda teve tempo para escrever 34 livros, gente. E muitas vezes, porque a gente vem domingo no culto e vai num culto caseiro, num GP, numa célula, não sei como você chama aqui, tipo assim, eu já estou exausto, eu já estou fazendo demais, na verdade eu estou entrando em crise. Sabe, Billy Graham é alguém que nós estamos falando hoje aqui. Sabe o que é mais interessante ainda, gente? Qual era a diferença de Billy Graham e de Smith, que ressuscitou 14 pessoas? Eu cheguei à conclusão que a Bíblia que Billy Graham lia é igual a que você tem aí hoje na sua mão. Igual. Billy Graham não tinha nenhum benefício a mais. O que poderia diferenciar a Bíblia dele da nossa era o quanto ela estava surrada, quantas lágrimas tinha ali em cima. Isso sim poderia ser diferente. Sabe, o Deus de Billy Graham, o Deus de Smith, é o mesmo Deus que está aqui hoje. É o mesmo Deus que te acompanha amanhã de manhã quando nós levantarmos para ir para o trabalho. Sabe o que diferencia nós desses homens que viveram grandes coisas? É que nós estamos muito mais preocupados com essas coisas terrenas do que aquilo que foi ministrado há pouco da eternidade. Sabe, todas as pessoas que estão na face da terra nesse momento agora, daqui a 120 anos elas estarão mortas. Daqui a 120 anos, ninguém mais que está agora vivo vai estar vivo. E nós nos preocupamos muito mais com a nossa vida, com o nosso bem-estar, do que viver algo sobrenatural. Então, como vocês podem ter percebido, o que nós vamos falar hoje à noite aqui é sobre vivos que andam como mortos. E de coração, gente, a nossa intenção hoje aqui é que o Espírito Santo, ele possa ressuscitar famílias, possa ressuscitar ministérios tão grandes quanto esses que nós lemos aqui. Sabe, porque Deus, ele não precisa da nossa sabedoria, ele não precisa que nós estejamos 100% preparados para que daí ele nos capacite e daí ele comece a nos usar. Nós devemos buscar sim a capacitação, mas antes disso nós devemos ressuscitar, nós devemos nascer de novo. Você sabe por que eu estou pregando aqui agora? Porque um dia na minha cadeira eu resolvi ressuscitar, Marcelo. Sabe por que o Marcelo tem essa igreja aqui? Porque um dia ele resolveu ressuscitar. Ele disse, cara, isso é pouco para mim. Isso é pouco para minha casa. Tem gente que o auge do evangelho é dizer no trabalho que vai na igreja. Ele pensou, eu já falei lá no meu trabalho que eu vou na igreja, então é pouco, gente. É muito pouco. Escutar música evangélica no rádio do carro não é suficiente. Botar uma faixinha de 100% Jesus na cabeça não é suficiente. Dizer que vai na igreja não é suficiente. Até mesmo estar aqui dentro hoje não é suficiente. Assim como o Marcelo trouxe essa palavra da oferta, é isso. É entregar a nossa vida. Sabe, no Antigo Testamento nós fazíamos sacrifício, hoje nós somos o sacrifício. Nós somos um sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É alguém que aonde nós vamos, nós estamos nos sacrificando.
Presta atenção no que eu vou dizer agora. Na Bíblia, existiu uma viúva. E essa viúva, ela perdeu o seu único filho. Você pode imaginar isso? Uma viúva que perdeu o seu único filho. Pode imaginar a tristeza disso? E a Bíblia fala que eles estavam caminhando num cortejo fúnebre, saindo no portão dessa cidade chamada Naim. Só que do outro lado vinha Jesus, os seus discípulos e uma multidão também. De um lado, uma viúva que perdeu seu filho, aonde existia dor, choro, medo. E do outro lado, vinha Jesus, os seus discípulos, a multidão. Eles haviam acabado de fazer vários milagres. Provavelmente, muito provavelmente, eles estavam felizes, porque quem aqui participa, quando há um milagre na congregação, todo mundo se alegra. E sabe o que aconteceu? Aquelas duas multidões se cruzaram. Uma mulher havia perdido seu único filho, e do outro lado, o Filho unigênito de Deus, que foi entregue à morte. E eu ainda concluo dizendo, aquele que venceu a morte. E sabe o que é interessante nessa passagem? Quando essas duas multidões, elas se cruzam, a Bíblia fala em detalhes, que Jesus se compadeceu profundamente daquela viúva. E ele parou aquele cortejo. Aquela multidão que vinha feliz cruzou com uma multidão que estava em luto. E Jesus se compadeceu e parou aquele cortejo fúnebre. E mais do que isso, Jesus deu alguns passos e tocou naquele menino que tinha morrido. E sabe o que aconteceu? Bum! Aquele menino sentou, vivo. Talvez hoje, toda a esperança que você possa ter da sua casa, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, talvez você entrou hoje aqui nessa igreja como se estivesse num cortejo fúnebre, talvez. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, Ele está vendo, Ele está se compadecendo, assim como Ele estava sentado à beira do gasofilácio. Ele é o maior interessado em te ressuscitar da situação que você vive hoje. Sabe, por onde eu vou, que não é muitos lugares, mas aonde eu vou, eu tenho o compromisso de falar sobre família, porque sabe de uma coisa? Eu fico muito triste quando eu vejo famílias dentro de uma casa, tristes, brigados, emburrados, vivendo um evangelho mais ou menos. Sabe quem é o mais interessado para que haja vida na sua casa? Cristo Jesus. Ele é o maior interessado que pessoas ressuscitem hoje aqui nessa noite. Ele é o maior interessado, gente. E hoje o convite é para que a gente possa sentar e sair de um nível que muitas vezes é raso. Deixa eu te falar sobre níveis rasos. Níveis rasos é quando você entra nessa porta com a mentalidade de quem quer receber. Sabe, eu vim para o culto hoje, alguém vai me dar uma palavra, alguém vai me dar uma oferta. Isso é raso, gente. Sabe o que é um evangelho sobrenatural? Quando você está no espelho, penteando o cabelo, você pensa assim, Marcelo, quem que eu vou abençoar hoje? Para quem que eu vou entregar uma palavra? Para quem que eu vou abençoar? Isso é um nível de maturidade. Imaturos sentam à mesa como alguém que quer receber. Criança, imaturo, pai, o que tu vai me dar para comer? Maduros, eles chegam à mesa como alguém, como um pai, alguém maduro, e serve. O Rei de todos, ele veio para servir, Jesus Cristo. Isso é transformador. Nós estamos hoje aqui, gente, para servir. Simplesmente isso. E Jesus, ele está aqui
para fazer pessoas nascerem de novo. Sabe como você mede o seu evangelho? Como você é na sua casa, com a sua mulher e com o seu esposo e com os seus filhos. Essa é a régua do evangelho. Aqui dentro nós podemos dar cambalhotas, gritar, levantar a mão, aleluia. Mas sabe o que vale de verdade mesmo? Sabe o que vale de verdade? Você pode cair, mas se você não levantar diferente, não foi nada, só foi um tombo. O que vale mesmo é como nós somos em casa, na frente daqueles que o Senhor nos deu. Porque a própria palavra fala que aquele que não cuida dos seus, não está apto para cuidar das coisas do Senhor. Então, gente, o convite é que a gente possa sentar como esse jovem. E sabe quantas pessoas Jesus ressuscitou na Bíblia? 3. O Smith ressuscitou 14, né, Marcelo? Eu vou falar hoje das 3 pessoas que Jesus ressuscitou. A primeira foi o filho da viúva de Naim. Jesus se compadeceu profundamente, e essa é a mensagem que fica dessa primeira pessoa que Jesus ressuscitou. Jesus, ele está vendo. Jesus, ele sente muito pelo momento que você está passando, mas sabe de uma coisa? Você precisa se levantar na sua casa. Todo homem casado, ele é pastor da sua casa, queira você ou não. Se isso não fosse tão importante, Jesus não teria começado seu ministério em um casamento. Você sabia que Jesus não começou o seu ministério ressuscitando um morto? Ele não começou seu ministério curando um paralítico? Ele começou num casamento quando faltou vinho. Esse foi o início do ministério público de Jesus. Família. A segunda pessoa que Jesus ressuscitou é muito interessante, porque havia um homem chamado Jairo, e Jairo era chefe de uma sinagoga, era alguém influente, alguém conhecido. Sabe aqui nessa região de que vocês moram, tipo, deve ter alguém que todo mundo conhece, sei lá, um vereador, um prefeito, um empresário. Jairo era esse cara, todo mundo sabia quem ele era importante, ele era um cara respeitado. Só que certo dia, uma filha que ele tinha de 12 anos passou mal e estava prestes a morrer. E esse homem ficou sabendo que Jesus ia cruzar, assim como a viúva de Naim, eles se cruzaram. E Jesus estava passando, e sabe o que esse homem influente fez? Ele correu e se prostrou aos pés de Jesus. Ele era um homem importante, gente, vamos lá. Ele era um homem que tinha cargo, ele era um homem que tinha posição. E sabe onde ele foi parar? No lugar mais alto que o ser humano pode chegar. Sabia que não existe cargo em multinacional maior do que um homem prostrado aos pés de Jesus? Sabia que a maioria dos grandes empresários e administradores, eles estão saindo dos púlpitos moldados com o caráter de Cristo, estão indo gerenciar e administrar e tocar as grandes empresas? Porque eles estão aos pés de Cristo, o lugar mais alto que um homem pode chegar. E deixa eu te dizer uma coisa, se a tua posição hoje está impedindo que você chegue aos pés de Cristo, ela já está cara demais. Se a tua profissão te impede de estar aos pés de Cristo, deixa eu te dizer, é caro, não vale a pena. Se como você vive a tua vida social hoje, se privando de um monte de coisa, deixa eu te dizer, não vai conseguir sem estar aos pés de Cristo. Porque vai chegar um momento que a nossa posição, seja ela social, seja ela pastoral, seja ela o que for, vai existir um momento que a nossa posição perante situações não vão valer nada.
E não importa se você é um pastor, não importa se você é alguém conhecido, existem situações que somente os pés de Cristo são capazes de resolver. E sabe, existem pessoas que estão caminhando como zumbi na rua, porque não estão chegando aos pés de Cristo por causa de algumas posições. Isso pode ser uma série de coisas, podem ser pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, nós devemos sim amar a Cristo sobre todas as coisas. Eu sempre falo isso, quando o Gabi ele era pequeno, ele falava, mas como eu vou amar a Cristo mais que vocês? Quando nós amamos Cristo acima de todas as coisas, Ele cuida da nossa esposa, Ele cuida dos nossos filhos, Ele cuida do nosso trabalho, Ele cuida daquilo que nós precisamos. Sabe, o que Ele quer é que a gente realmente ressuscite e pare de ficar confiando naquele dinheiro que a gente ganha somente, ou na nossa profissão, sabe? Tudo que estiver na frente disso é muito caro. E sabe, esse homem se prostrou, e a Bíblia fala em riqueza de detalhes, que ele insistiu com Jesus. Ele insistiu com Jesus para que Jesus fosse com ele, até a casa dele, porque a filhinha dele de 12 anos estava morrendo. E sabe o que aconteceu? Jesus disse, eu vou, vamos. Mas só que no meio do caminho, sabe o que aconteceu? Ele encontrou uma mulher que tinha um fluxo de sangue, curiosamente há 12 anos. A mesma idade da filhinha dele de 12 anos. E ele parou. Jesus estava indo com Jairo, e ele disse, não, só um pouquinho, eu vou resolver uma coisa aqui. E ele foi curar aquela mulher. E sabe o que aconteceu? Enquanto ele curava aquela mulher que tinha 12 anos, que sangrava, a filha de Jairo morreu. Jesus disse que ia ir salvar aquela menina, e ele parou para fazer milagre para outra pessoa. Enquanto ele estava fazendo um milagre, a filha morreu. E quando ela morreu, sabe o que as pessoas falaram para Jairo? Jairo, para de encher o Jesus aí, para de encher Jesus, porque, cara, tua filha morreu, acabou. Para, não fala mais com ele, ela morreu. E Jesus olha para Jairo e diz, não temas, tão somente creia. A minha pergunta é, você está pronto para assistir milagres de outras pessoas antes que o teu milagre aconteça? É forte isso, né, gente? Porque a oração do Pai Nosso se trata disso. Ela é coletiva, mas sabe, a mesma Bíblia que ensina o Pai Nosso nos diz que a gente não ora, e quando ora nós pedimos errado. O reino, ele se trata de servir, o reino ele é coletivo. O maior mandamento é amar Cristo acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Nós devemos estar prontos, porque sabe, talvez aquele homem não sabia que a filha tinha morrido, mas quem estava caminhando com ele é aquele que venceu a morte. A passagem mais linda que eu acho na Bíblia é quando diz assim, abre aspas, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Cristo morreu. E aquele homem chamado Jairo não sabia que quem estava do lado dele era aquele que venceu a morte. E eles foram caminhando até aquela casa, e aquela menina, ela ressuscitou. A segunda pessoa que morreu então e foi ressuscitada, essa que eu falei, ela trata sobre as nossas posições. Tudo que está tirando você de chegar aos pés de Cristo é muito caro e não vale a pena. Você pode negociar qualquer coisa
Presta atenção nisso que eu vou dizer. Você pode negociar qualquer coisa para estar na presença de Deus, mas não negocie a presença de Deus por qualquer coisa. Não troque a presença de Deus por nada. E quando eu digo nada, é nada. Falar de pessoas que nasceram de novo é voltar para a sua casa hoje como alguém que está vivo e vivo em Cristo. Alguém que não se conforma com uma vida ou um evangelho mais ou menos. E quando eu falo mais ou menos, eu não falo de ter riquezas, eu não falo de você ser famoso, eu falo de uma vida de poder de Deus. Os discípulos, no auge da sua glória, escreviam cartas de dentro da cadeia. E diziam assim: eu tudo posso. Mas dentro de uma cadeia. Sabe o que isso me remete? Que existe muito mais pessoas aqui fora, livres, mas que andam como presos, do que um cristão verdadeiro que pode estar dentro de grades. Ele é mais livre do que muitas pessoas às vezes. Porque nada me faz entender um homem preso, escrever e dizer: eu tudo posso. Isso se trata de uma liberdade tão grande que nos torna escravo de Cristo. Uma liberdade tão grande que quando as portas se abrem, você já estava livre. Amém, gente? Para finalizar, então, eu queria falar sobre a última pessoa que Jesus ressuscitou. E aqui fala de um amigo. Eu ia pedir para a banda, se a banda pode subir. Lázaro era amigo de Jesus. E sabe, esse amigo de Jesus, ele morreu. Inclusive é um episódio muito conhecido porque fala que Jesus chorou. Até hoje não se sabe por que ele chorou, se ele mesmo ia ressuscitar e ele sabia de todas as coisas. Mas sabe o que me faz chamar a atenção dessa última morte? Eu gostaria que vocês prestassem atenção, nós estamos finalizando. É que quando Jesus ele é chamado para ir ressuscitar esse homem chamado Lázaro, ele chega depois de 4 dias. E sabe aquilo que eu comecei falando, você ressuscitar um morto quando ele acabou de morrer, talvez é mais fácil, né? Mas quando ele morreu 4 dias, a Bíblia fala que ele já cheirava mal. Você pode imaginar um homem há 4 dias no sepulcro cheirando mal já. Quando Jesus se aproxima daquele lugar atrasado aos olhos de Marta e Maria, ele estava atrasado. Mas elas não sabiam que quem estava chegando era aquele que venceu a morte. E deixa eu te dizer, nós não estamos cientes disso. Nós colocamos limites em Deus do que Ele pode e do que Ele não pode fazer. E quando Jesus chega, se aproxima, aquelas mulheres correm, se atiram e dizem: Jesus, se você não tivesse demorado, se você não tivesse se atrasado, se você tivesse vindo antes, ele estaria vivo. E mais uma vez, Jesus vai diante, habitual dele, né? Manda tirar a pedra, num grito ele manda o corpo vir para fora, e aquele homem, não importando se estava há 4 dias, 10 dias, se tinha faixa enrolada nele. Deixa eu dizer uma coisa, para Deus, quanto mais impossível, melhor. Se hoje você veio para cá, e você ainda acha que tem possibilidade, deixa eu te dizer, se prostra, e para de tentar racionalizar o milagre. Quando aquele povo chegou diante do mar, eles deviam estar imaginando, não, vai ter um atalho, vai ter uma ponte, vai ter, eu não sei, o mar se abriu, e o povo passou a seco.
E quando os outros tentaram passar pelo mesmo lugar que era deles, o mar se fechou. Sabe, quando foi caminhar sobre as águas, Jesus não disse assim: eu vou parar o mar agora, deixar ele bem quietinho para você conseguir. Não, ele teve que dar o passo quando o mar estava agitado. Deixa eu te dizer, para que você venha à vida, para que você levante, e deixa eu te dizer, talvez você está vivendo já uma vida profunda em Deus, mas sabe o que? Ele está te convidando para viver algo ainda maior. Eu estou falando isso para essas pessoas que estão agora aqui pensando sobre isso. Talvez você já tenha feito os teus devocionais, talvez você já tenha servido na igreja, talvez você já tenha um coração assim, talvez você já esteja vivo, mas o Senhor está te convidando hoje, que existe um nível maior, existe um degrau maior. E se o teu coração está queimando agora nesse momento, essa palavra ela é para ti. Nós não podemos nos contentar sem ver pessoas levantando da sua cadeira e dizendo: eu quero gastar os meus dias servindo a Cristo com todas as minhas forças, e quando sim eu morrer, que as pessoas possam chegar lá no velório e dizer: esse homem, ele não teve medo de falar de Jesus para mim quando eu estava morto, e hoje eu vivo porque ele foi corajoso. Mais importante do que num velório, isso é bom, isso tem que ser feito, e ressuscitar o morto, é nós levantarmos da cadeira e começarmos a ressuscitar pessoas que estão ali. Nós não vamos ser cobrados por quantos mortos nós levantamos, e sim pelo que nós fizemos com aquilo que o Senhor colocou para nós fazermos. Eu entendo perfeitamente que existe uma porção para cada um aqui. A questão não é o tamanho da oferta, a questão é o que você está fazendo com isso que Cristo confiou na tua mão. Eu sei que tem pessoas aqui que o coração está queimando, e deixa eu te dizer, o Senhor está te ressuscitando hoje nesse lugar. Eu vejo famílias nas suas casas, sentados nas mesas, orando com os seus filhos, lendo a palavra, procurando o pastor e dizendo: pastor, eu preciso sair desse nível que eu estou, e eu preciso experimentar um evangelho puro e genuíno. Te coloca de pé, meu irmão. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos e eu vou ler uma passagem, para não dizerem que eu... Apocalipse 21, com os teus olhos fechados, receba essa semente de vida no teu coração. Ela diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Eu vi também uma cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus, o mesmo, estará com eles e será o Deus deles. E agora receba essa mensagem, meu querido: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais a morte, já não existirá mais o luto, e nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Espírito Santo, Pai, que Tu venha agora caminhar nessa igreja aqui no meio e venha tocando esses corações, Pai.
Todas as pessoas agora, Pai, que estão agora pedindo, que querem ressuscitar, Pai amado. Pessoas que querem de fato viver algo extraordinário, Deus. Que o Senhor possa estar agora, nesse exato momento, todos os teus filhos que estão pedindo aqui, Pai. Que a tua oração, Pai, possa ser ouvida pelo Senhor, Pai. Eu oro para que hoje aqui esteja se levantando novos pregadores, Pai. Novas pessoas que vão cuidar dos cultinhos, Pai amado. Eu vejo líderes e pastores se levantando como um exército para ajudar, Senhor Deus, essa casa, Senhor. Nós oramos, Pai, para que o Teu Espírito esteja agora, nesse exato momento, Deus, enxugando toda a lágrima. Glória a Deus. Quem é que está feliz aí? Então nós estamos encerrando a nossa reunião. Eu declaro essa vida de Deus aí sobre a tua casa, a tua família, né? Eu declaro essa presença do Senhor te acompanhando, que você tenha uma semana abençoada pelo Senhor Jesus, que a tua casa seja guardada, que os anjos do Senhor te acompanhem, né? Em de tudo você colocar a sua mão, prospere em o nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, igreja. Nós estamos encerrando hoje a nossa reunião.